Gente, agora eu vou receber aqui a convidada de cabelo mais bonito em linha reta da revista Fórum. Maíra Goulart, minha querida, tudo bom? Você está sem som. Peraí, isso. De Continua novo. sem som, tá de rosca. Não é possível, eu Agora botei. foi, é porque ela Agora emocionou foi. com o cabelo. Não, eu tirei o som porque eu estou sozinha com meus 2 cachorrinhos. E esse prêmio eu poderia ganhar. A pessoa que tem os cachorrinhos mais participativos deste programa. Meus cachorrinhos adoram participar. Então você ganha Agora, dois, você está concorrendo a 2 prêmios. isso é porque a Yara está querendo fazer um bullying reverso, porque ela é vítima de bullying aqui da pessoa com a mania da franja. Mas você acha que eu não vou tirar onda? Ai, gente, Tem eu que vou tirar. falar isso para sempre. Eu tô nem aí se a pessoa gosta ou não gosta da minha franja. Oxe, tem boleto para pagar, meu filho. Entra na fila aí, ó, se quiser Não, mas dar até palpite. porque, Yara, a pessoa tem que ser muito problemática da cabeça para dar bola para maluco que reclama de franja. Eu acho, exatamente. Mas olha, eu perco o emprego, mas não perco a piada. Então, não tem jeito. Querida, com você, a gente estava falando de cinema, mas eu acho que é um pouco até de vilanesco, né, Henrique? Eu queria que você falasse o que você acha aí dessa nova etapa do Legislativo brasileiro com a saída do Arthur Lira. A gente trouxe aqui um raio-x sensacional que o Ivan trouxe para a gente, de todos os BOs que a gente teve que aguentar aí durante esses 2 mandatos. E aí, Maíra, como é que você acha que vai ficar esse presidencialismo de coalizão com a saída do Lira? Bem, tem 3 pontos que eu acho que a gente tem que ressaltar. Vou falar os 3 para eu não me esquecer e vocês me cobrarem depois. Primeiro ponto é presidencialismo de coalizão. Não sabemos nem se esse termo ele ainda faz sentido num contexto no qual a coalizão ela é tão instável e a ponto das fronteiras entre oposição e governo serem definidas e redefinidas a cada votação de PL. Então, dependendo do tema, a oposição tem um conjunto de deputados. Por exemplo, se o tema for economia, a gente tem um conjunto de deputados de oposição. Mas se o tema for aborto, a gente tem um outro conjunto. E a ideia de presidencialismo de coalizão, ela pressupunha fronteiras mais estáveis na delimitação de governo e oposição. Outra questão que altera essa perspectiva do presidencialismo de coalizão e que esgarça até o uso do termo, era porque no presidencialismo de coalizão, a estabilidade da coalizão ela era garantida, sobretudo, a partir da indicação de ministros para o gabinete ministerial. E agora, a principal ferramenta da caixa de ferramentas do Executivo não é mais a indicação para ministério e passa a ser a negociação de emendas. O segundo elemento é essa variável emendas que sai de uma posição passiva por parte do Executivo e passa a ter uma posição mais ativa em termos de disputar essa virada, né, para um tipo de mecanismo de governabilidade na qual o legislativo, tem progressiva ascendência, progressivo controle sobre o orçamento. Isso, até este ano, estava acontecendo com uma relativa passividade dos outros poderes, né? E agora a gente tem o Supremo Tribunal atuando junto com o Poder Executivo na tentativa de aumentar o controle, né, ou recuperar um pouco do controle orçamentário que o Executivo tinha sobre o orçamento. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é um ponto um pouquinho mais pessimista, que diz respeito ao sucessor de Arthur Lira, Hugo Mota. Hugo Mota também é um Cunha Boy, talvez até mais Cunha Boy que o próprio Arthur Lira, porque ele era mais novo naquele período,
mas tem um perfil bem parecido com o de Arthur Lira, né? Alguém de uma família muito tradicional da política, uma política menos ideológica e mais tradicional, né? Aquela velha política que tem um componente patrimonial, fisiológico, mais acentuado do que o ideológico. Então, a gente tem uma relativa continuidade no tocante à presidência da Câmara pela escolha de alguém com um perfil similar ao de Arthur Lira. Talvez um pouquinho menos demarcado ideologicamente do que Arthur Lira, mas eu não sei nem se isso... As diferenças são mínimas. Eu não sei o que vocês discutiram antes de eu chegar sobre as diferenças entre o Hugo Mota e o Arthur Lira, mas eu acho que esse é um ponto interessante de explorar. Não, a gente não chegou a comentar nenhuma diferença. A gente só registrou que vai ser um afilhado de Lira que... O que a gente aqui apenas ventilou... o que a gente ventilou apenas é que, assim, é indiscutível que o Hugo Mota é um sujeito, em termos de experiência política, né? Ele é uma raposa mais nova do que o Lira. O Lira é um cara com uma trajetória aí muito longa. E também é estranho porque a escolha dele se dá de uma maneira esquisita do Hugo, né? O Lira foi uma liderança natural que surgiu na Câmara pelo papel que ele desempenhava no Centrão. O Hugo Mota parece que alguém pariu o nome dele ali e passou a negociar e a dizer quais seriam as vantagens e desvantagens e falar, então vamos fechar com esse cara. Mas, no primeiro momento, ele parece ser um sujeito menos articulado e com uma bagagem política muito menor do que o Lira. O que pode ser bom, o que pode ser ruim, porque com menos bagagem ele está mais suscetível a ser influenciado ou a sofrer pressões que ele não vai saber lidar da mesma forma que o Lira lidava. E aí pode ser... Enfim, é difícil, é um cenário muito aberto, né, Maíra? Eu queria trazer um comentário aqui, agradecer ao superchat da Marisa, obrigada, e ela... A responsável pelos crimes do Lira é o Gilmar Mendes. E o Leônidas traz aqui uma visão interessante. Ele é da Paraíba. Conheço a máfia-oligarquia Mota, do deputado Mota, há 50 anos. Em pouco tempo, vocês estarão sentindo saudades do Arthur Lira. Olha, 1, 2, 3, bate na madeira. Criatura. Traga mais informações para nós, nos antecipe, traga informações. A gente precisa conhecer um pouco esse que vai ser o protagonista. Ele comenta, ele diz, fala para você não sabe do que está falando, no caso, comparando, perto dos Mota, Eduardo Cunha é um santo. E ele aqui acrescenta, olha, Henrique, para você, que vem de uma oligarquia escravagista de 250 anos. Deve ser ali das capitanias hereditárias ainda. Mas nada muito diferente de 95% do Congresso brasileiro, né? Não tem nada muito diferente, né? A gente já está acostumado com isso, convenhamos. E aí, olha, diante dessas novas informações aí do nosso camarada, chamo de camarada que ele está com a foice e o martelo aí, botando é camarada. E aí, gente, mas as forças políticas vão continuar as mesmas, né? Ali dentro. Me parece que o elemento a surpresa vai vir da capacidade ou não do governo de recuperar popularidade a partir da melhoria das condições econômicas da população. E, para isso, o controle da taxa de juros me parece uma variável central. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. É outro cenário em aberto. Porque não, e agora tem uma outra bucha que é o dólar, né? Ainda tem o dólar agora. A gente tem aí a última ata do Copom, que sinaliza que a tendência é de subir a taxa Selic aí, pelo menos nas próximas 2 reuniões. Enfim, vamos aguardar o Galípolo sentar ali na cadeira para a gente poder fazer algum prognóstico. Outro assunto que eu acho relevante, que eu queria ouvir a sua análise, a gente tem passado por vários tsunamis políticos, né? Eu, inclusive, já perdi as contas. E agora, hoje, o presidente Lula, eu vou até fazer uma foto, ele fez um encontro da firma, né, lá no Palácio do Planalto, está aí toda a esplanada dos ministérios reunida, e, ao que tudo indica, vão ter mexidas aí.
E já tem várias especulações, viu, Maíra, de Alckmin ir para a defesa, o Múcio pediu para sair, e parece, aí tem gente apostando no Capelli para ir para a defesa, enfim, tudo especulação, informação mesmo não tem. Como que você vê aí, começando essa segunda etapa do governo Lula e essas possibilidades de mudança, qual o cenário que você pinta aí no que você tem de informação, Maíra? Bem, me parece que o Alckmin ele é sim uma figura central, porque ele representa uma conexão com os setores tradicionais de formação de opinião. Setores que antigamente eram ligados ao PSDB e agora não encontram uma figura dentro do espectro partidário para ter como ponto central de apoio, mas ainda vem no Alckmin uma figura que representa esse projeto. Qual projeto? Um projeto que tem um relativo respeito às instituições democrático-liberais, mas entende que a prioridade na rentabilidade dos investimentos deve ser perseguida em detrimento das demandas, ou melhor, não pode ser reduzida ou posta em perspectiva em prol da redução das desigualdades. O Alckmin representa esse projeto que a gente chama de projeto social liberal, que não chega a ser um projeto nacional desenvolvimentista, como seria o projeto do Partido dos Trabalhadores. Então, um deslocamento... Eu já vi a Vera Magalhães reclamando hoje dessa possível... eu acho estranho o vice-presidente ser ministro. Essa é a minha posição pessoal. Cargo em governo é uma forma de governança, né? É um mecanismo de governança, é uma ferramenta de governo, é uma forma de você atrair grupos diferentes para o governo. Para que você distribui cargo? E aí eu sempre combato muito na minha sala de aula essa visão de que distribuir cargo é corrupção, é politicagem, não sei o quê. Trocas políticas são ferramentas políticas e, dentre essas trocas, a distribuição de cargo é uma troca política válida e implica em você trazer para dentro do governo grupos políticos diferentes. Eu acredito no pluralismo, então eu acho isso algo salutar. Eu não gostaria de ter uma única força controlando todos os cargos. Tendo isso dito, acho estranho o vice-presidente, que já é um cargo de destaque, além disso, ser ministro, que eu acho que esse ministério poderia servir para atrair outros grupos, sinalizar a outras formas de pensar, né, ampliar a pluralidade do governo. Então, nesse sentido, eu acho interessante que o Alckmin seja mantido como vice, mas que perca o ministério. Mas colocar o Lewandowski nesse ministério, eu penso ser algo um pouco alheio à própria trajetória do Lewandowski, que é alguém que eu não entendo ter uma trajetória nesse campo comercial, né? Ele é um servidor, é alguém da área jurídica. Não sei se é um nome interessante para... Mas fazer uma dança das cadeiras que incorpore todos esses, tudo bem. A ida do Capelli para a segurança é algo que tem um pouco a ver com a centralidade dessa pasta para o futuro do projeto progressista. O projeto progressista precisa lidar com esse gargalo, com esse calcanhar de Aquiles, que é a produção de um discurso e de políticas públicas eficientes no campo da segurança pública. Isso ainda não temos isso dentro do campo progressista de maneira exitosa em termos de comunicação, de conexão com a sociedade, principalmente com as classes populares. As pessoas clamam por a produção de discursos e políticas públicas que deem conta desse medo que nós temos quando saímos nas ruas, medos de sofrermos violência e perdermos nossos bens materiais.
Acho que essas são também variáveis interessantes e que precisam ser, de alguma maneira, já que vai ter reforma ministerial, a reforma no campo da segurança pública me parece ser importante, sim, porque é uma das áreas mais mal avaliadas do governo. Henrique? Eu queria só trazer mais informações agora, pedir inclusive licença para a Maíra, a respeito do ataque terrorista na Alemanha. As coisas agora começam a ficar um pouco mais claras, exceto o número de mortos. Boa parte dos jornais alemães informam 2 mortos confirmados até agora, mas salientam que alguns veículos, como o Volksstimme e o Bild, reportam 11 mortos. O Bild, inclusive, diz que tem um repórter no local e que o repórter contou 11 mortos nessa feira de Natal em Magdeburg, na Alemanha, cerca de 150 quilômetros a sudoeste, relativamente próximo de Berlim. E a informação é a seguinte, Yara, a gente estava falando a respeito aqui de autoria, o homem, realmente o autor do ataque, foi preso, é um homem nascido em 1974, portanto com 50 anos de idade, de nacionalidade saudita. Ele foi preso pelas autoridades policiais da Alemanha, está sendo interrogado, há inclusive uma foto dele no chão, com um policial pressionando o rosto dele contra o chão e algemando esse terrorista. O carro que ele estava, um BMW preto, foi alugado horas antes do ataque, uma locadora de veículos, e no porta-mala do carro tem uma mala de viagem. E a polícia não sabe se aquela mala tem explosivos dentro, então a área está isolada e um esquadrão antibomba da polícia alemã está no local tentando ali com um robô e com um mecanismo de raio-x verificar o que tem dentro dessa bagagem, dessa mala. O fato é que são 80 pessoas feridas que estão sendo distribuídas por pelo menos 6 hospitais da região, algumas em estado mais grave sendo transferidas para Berlim. E um homem e a filha pequena dele, criança, já foram confirmados como mortos, mas esses repórteres desses 2 veículos, o Bild e o Volksstimme, confirmam que viram muito mais mortos, corpos, no local. O primeiro-ministro, o chanceler alemão, o chefe de governo alemão, o Olaf Scholz, está nesse momento em deslocamento de Berlim, por ar, por helicóptero. Ele está indo para Magdeburg para ouvir as pessoas, enfim, dar assistência às pessoas que perderam alguém ou os feridos e tal. E a polícia ainda não sabe se há mais gente envolvida no ataque. Então, nesse momento, também vários operativos da polícia alemã estão na rua para tentar aí prender pessoas que possam eventualmente estar relacionadas ou prender pessoas que estejam aí em vias de cometer um novo ataque, porque não se sabe se esse ataque foi um ato isolado ou se ele faz parte de um ataque coordenado com alguma rede de terroristas, enfim. Essas são as informações que a gente tem até agora a respeito desse ataque terrorista numa feira de Natal em Magdeburg, a sudoeste de Berlim, na Alemanha, e fala-se entre 2 e 11 mortos e realmente uma grande confusão lá e pânico generalizado. Muito triste, né? As vésperas de Natal, enfim, a gente vai continuar acompanhando. E para finalizar, querida, aqui, para a gente sextar, eu queria que, olha só, é porque eu estou te falando, é tanta coisa, sabe? Assim, cada hora, cada lugar, a gente vira, tem uma novidade. Tem aí, hoje, a cúpula militar, eu não sei se você chegou a ler, Maíra, lá no Globo, na coluna da Bela Negali, a cúpula militar mandou uma mensagem para o presidente Lula falando que não gostou dessa história da possibilidade do Múcio sair da pasta. E, assim, parece... um lenga-lenga, né, cara? Parece que o negócio não vai, é sempre essa coisa essa chantagem, essa questão militar aí em aberto, que tem até a ver com o que a gente estava conversando aqui, né, sobre o filme, ainda estou aqui. E aí, se é que você tem alguma expectativa, Maíra, para fechar, para a gente finalizar aqui nesses minutos finais, e sua mensagem final aí com essa expectativa para 2025, querida? Acho esse um ótimo tema para encerramento. Porque se você me perguntar o que para mim marcou 2024, eu teria que dizer 2 coisas, né? A discussão das emendas, que transforma completamente a dinâmica da governabilidade, mas, acima disso,
eu acho que a sociedade brasileira chegou num ponto de clímax. Pode ser um clímax ou um anticlímax, né? Um ponto de clímax ou anticlímax no tocante à sua relação com os militares, com as Forças Armadas. Porque nós estamos diante de evidências incontestáveis da não submissão da categoria, né, das Forças Armadas enquanto grupo, não enquanto CPFs individuais, mas enquanto categoria da insubmissão deles às forças civis. A gente tem que ter, a gente tem que fazer uma escolha civilizatória. Se nós vamos por fim a essa insubordinação e virar a página do autoritarismo, ou se vamos permanecer com essa ameaça à espreita para que, em qualquer momento de fragilidade de uma força político-eleitoral que contrarie minimamente os interesses e a ideologia dos militares, a ameaça deles tomarem poder. Essa é uma ameaça que não é sutil, não é algo que é mania de perseguição de intelectual de esquerda. São abundantes as evidências de insubmissão das Forças Armadas. E acho que a gente chegou num ponto que, enquanto sociedade, precisaremos fazer uma escolha. Se a gente quer tirar esse curativo, arrancar esse band-aid que vai dar uma dor, vai gerar uma dor, vai dar problema. Mas acho que a gente chegou, e eu acho que o governo, o PT, né? O PT não, o governo Lula, o presidente Lula, essa é uma decisão que ele precisa tomar. Se ele vai colocar limites para os militares, deixando nítido para eles que eles precisam se submeter ao poder civil, isso significa desbaratar as células de reprodução de valores antidemocráticos dentro das Forças Armadas, afastar esses militares que mantêm uma posição pública contra os valores democráticos, sejam eles as instituições eleitorais, sejam eles os princípios de respeito às liberdades individuais e direitos humanos, direitos das minorias, não importa qual componente da democracia liberal, mas os militares que têm uma atuação pública contrária a esses valores precisam ser afastados. Ai, pois é, eu bato tanto nessa tecla que o Brasil tem que enfrentar a questão militar. A gente tem um filme, gente, de uma coisa que aconteceu já, né, há quase 50 anos, né, vai fazer, e a gente continua aí com esse BO em aberto. É uma fatura que uma hora a gente vai ter que pagar. Mas, olha, Maíra, eu quero agradecer a sua disposição de sempre estar aqui conosco, te desejar um super Natal, um ótimo ano novo, que a despeito de todo esse apocalipse que nos rodeia, a gente tem o nosso mundinho, né? E é nele que a gente se fortalece nas nossas relações pessoais. Eu quero muito... E elogiar o seu cabelo, sempre. Gente, Natal é o momento da gente se lembrar que não adianta a gente ter projeto só nosso, a gente pensar só em nós. Natal é um momento para a gente lembrar que nós vivemos em sociedade, que a gente precisa do outro, que a gente precisa ajudar o outro. Então, não acredite nessa coisa que gente de esquerda tem que ser mal-humorada com o Natal. Bota logo... Nunca! Natal, jamais! Natal, vamos cantar Simone, vamos comer... Exatamente! Esse negócio de intelectual de esquerda, Grinch... Chega de Grinch. Não, eu não. Natal, eu gosto de ver quanto pior, melhor. Quanto mais mentiroso e capitalista e bizarro é o filme de Natal, melhor. Essa época do ano pode. É igual Panetone. Eu acho, totalmente. Olha, tanto... Papai Noel é vermelho, inclusive. Papai Noel é vermelho e essa história do Coca-Cola é vermelho porque ele é leninista marxista. É por isso.
Comunista é o Marx, gente. Ele está disfarçado, vocês não entenderam nada. Ali é o Marx. Inclusive, a gente está com o nosso próximo convidado aqui, o Ronaldo, que tem um espetáculo lindo. Eu me vesti hoje de recifense para recebê-lo. Hoje, porque eu amo Natal, gente. Amo. Pode falar. Eu sou uma comunista devota de Nossa Senhora e que ama Papai Noel. Fui numa cantata de Natal ontem, na igreja. Eu fui numa cantata de Natal ontem na igreja, gente. É isso mesmo, Maíra. Olha, muito bom recebê-la aqui, minha querida. Um ótimo ano. Quem sabe a gente ainda não se... Para todos. Beijo grande, querida. Valeu, Maíra. Obrigado. Natal.